Qual a principal medida que o governo Michel Temer deve tomar agora? O que ele deve priorizar? Quem responde são os representantes das 25 empresas campeãs da 16ª edição do Prêmio Valor Mil. Olha, sem dúvida nenhuma, o que o governo deve priorizar são aquelas medidas que vão ter um impacto importante sobre a expectativa dos agentes econômicos. Nesse sentido, eu acho que foco é fundamental e a PEC do limite de gastos, sem dúvida nenhuma, a sinalização da sua aprovação seria bastante relevante. Nós estamos no meio de um processo eleitoral e nesse contexto, como a gente sabe, é mais difícil a aprovação de medidas no Congresso. Então, o governo deve, sem dúvida nenhuma, aprovar essa medida e tem uma série de outras medidas que são importantíssimas para o país, como as reformas que são mencionadas sempre, que é a reforma trabalhista e a própria reforma tributária. A retomada do crescimento econômico necessita de uma locomotiva, e essa locomotiva deve ser um investimento em infraestrutura. Qual seria então a principal medida? A principal medida é tornar o ambiente de negócio mais atrativo, mais user-friendly. Quer dizer, é preciso que a regulação seja menos sujeita a modificações, a improvisações. A regulação deve ser do setor de infraestrutura, deve ser mais estável, a previsibilidade deve aumentar. O ajuste fiscal que vai dar tranquilidade para ganho da confiança e, por consequência, poder retomar o crescimento e aí você poder baixar os juros e, com isso, a economia entrar num novo círculo virtuoso. Portanto, qual seria a principal medida? As principais medidas hoje são as duas reformas que estão em discussão, é a reforma do teto do gasto e a reforma da Previdência. Essas duas reformas são essenciais. Bom, acho que primeiro o ajuste das contas do governo e segundo o controle da inflação. Isso é fundamental para que a gente volte à retomada do crescimento. E nesse contexto, qual seria a principal medida? Reforma previdenciária e reforma trabalhista. Acho que isso é fundamental. Priorizar a indústria nacional, para deixar a indústria mais competitiva. E nessa priorização, quais seriam as principais medidas? Tentar minimizar os encargos, o custo Brasil, o tão falado custo Brasil. Não, acho que existem as medidas, nós já estamos falando de contenção, exatamente, da expansão do gasto público no país. Acho que esse é um dos principais, se não o principal assunto. E as reformas macroeconômicas que não são novas, são aquelas reformas que o país já discute há mais de 20 anos. Algumas mais complexas, como a reforma previdenciária, outras mais de cunho microeconômico, que podem ter uma implementação mais simples, mas eu acredito que a questão do crescimento do gasto público, a contenção, a questão fiscal é uma questão importante para que a gente possa voltar a ter um ambiente estável e previsível para a economia. Deve priorizar o que já está priorizando, que são reformas que devam trazer impacto positivo para a economia, sobretudo teto de gastos e previdência, que é o que está em pauta agora e que deveria se manter na prioridade.